Tem uma visão que eu tenho que entregar para vocês aqui, que o Espírito Santo tocou. O Espírito Santo ele me mostrou uma visão em sonho, sim. Porque quem conhece Deus verdadeiramente sabe que Deus ele fala de múltiplas formas. E uma das formas que Deus vai usar para falar conosco também é através de sonhos. Eu mesmo, pessoal, acabei de acordar, pessoal. Eu fui tirar um cochilo, pois eu estava muito cansado. Tirei um cochilo. E nesse cochilo que eu tirei, o Espírito Santo mostrou para mim essa visão. Que tinha um menino e uma menina. Esse menino, ele tinha muita luta. E nele tinha um monte de espada, um monte de faca fincada nele. Olha para você ver como que é a tradução do sonho de Deus, como que Deus ele mostra para nós, porque Deus ele fala através de sinais. Aí vai vendo. E peço a vocês já que, por favor, pessoal, antes de eu entregar para vocês essa palavra, peço a vocês que, por favor, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixa o like, se inscreva no canal, habilite o sininho, amém? Só peço isso a vocês, pois compreenda que esse vídeo, ele foi criado, esse canal, pessoal, foi criado para ajudar, para agregar na vida de vocês e não para fazer o reverso, amém? Deus não me levantou para poder ficar falando mal dos outros ou ficar querendo trazer tristeza para sua vida. Não, Deus me levantou para te orientar de como você deve se posicionar para que você realmente consiga o quê? Vencer nas áreas da sua vida. Que é você o quê? Buscando a presença divina, buscando uma verdadeira comunhão com Deus, buscando entender como que Deus fala conosco. Porque Deus, ele não fala igual ao ser humano. Deus, ele fala de múltiplas formas. Deus que nós servimos, seja o Deus da católica, do evangélico, da congregação, o Deus, a Bíblia, ele fala através de sinais com os teus filhos. Entende? Então por isso eu peço a vocês, se inscreva no canal, habilite o sininho, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque quanto mais pessoas ver esse vídeo, mais elas serão abençoadas e vão conseguir ter clareza e entendimento. Porque Deus ele está falando com muitas pessoas através de sonho também, e as pessoas estão achando que não é Deus falando com elas, mas é Deus falando com elas sim. Entende? Deus está orientando elas, Deus está avisando elas sobre algo muito importante. Deus não vai falar com você uma coisa aleatória. Tudo tem um significado, tudo tem um propósito. Entende? Que nem esse sonho agora que Deus me concedeu, essa visão que Ele me deu quando eu estava cochilando, que esse menino, ele temia a Deus. A menina que estava ao lado dele não temia a Deus, e temer não é medo, mas sim respeito. É buscar uma verdadeira comunhão com o Criador. Aí ok, ele começou daí no caso desse menino, nele, ele buscava a Deus, só que nele tinha um monte de faca fincada nele. E essa menina também tinha um monte de faca fincada nela. Só que esse menino, a diferença dele com ela é que esse rapaz que estava cheio de faca grudada no peito dele, ele temia Deus e ele não caía e nada feria ele. Mas a menina, ela desobedecia os pais delas. Ela não temia Deus. E por isso, um espírito de morte gigante mesmo, pessoal. Era um espírito gigantão, forte, troncado assim. Muito estranho, pessoal. Falo pra vocês, o jeito que Deus ele fala é através de visões e sonhos, pessoal. É uma coisa muito doida, pessoal. Muito doida mesmo. As pessoas só vão entender isso para quem tem uma verdadeira intimidade com Deus. Aí vai entender do que eu tô falando. Porque na mente de muitas pessoas pode falar que é loucura, que é exagero. Não é exagero. Deus ele fala dessa forma sim. Porque são 3 vozes que passam pela nossa mente. Você tem que aprender a interpretar. É da sua cabeça? É de Deus ou é do maligno? E isso você só descobre depois que você cria uma verdadeira intimidade com Deus. Coisa que muitos não estão fazendo. Vão para a igreja e acham que já tem intimidade com Deus. Não é assim que funciona. Deus não está só na igreja, mas está na casa também. Ele está todo dia do seu lado. Tanto Deus como o inimigo também. Aí vai de você. Ou você repreende o mal, ou você deixa ele entrar e fazer o que bem entende na sua casa, o inimigo. E Deus, no caso, você deve chamar ele todo dia para estar tendo comunhão com você. Porque o que Deus mais deseja é ter uma verdadeira comunhão, uma verdadeira amizade com você. Porque Deus, ele não quer vir te julgar. Ele quer vir o quê? Te preparar. Ele quer te moldar. Ele quer cuidar de você. Ele quer te proteger contra os demônios. Porque o céu não dorme. O inferno também não dorme. Só nós, ser humano, que dorme. Mas a nossa alma não dorme. Entende? Então, por isso que Deus ele vai usar o sonho, visões, para poder falar com você também.
Ou ele pode agora, no caso agora que você entrou nesse vídeo, não pense que você entrou nesse vídeo por acaso. Deus, ele está usando a minha boca para te orientar sobre algo que é muito importante você saber. Para que lá na frente você não quebre a cara. Para que lá na frente você já fique atento ao que está acontecendo. Entende? Deus, ele falou para mim, filho, entrega essa palavra. Porque eu perguntei para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, isso veio do Senhor mesmo? Ele, sim. E ele me deu a tradução disso. E agora eu vou falar para vocês a tradução, pessoal. Só primeiramente terminando de falar da visão. Aí essa menina, ela fazia tudo controverso. Ela fazia tudo errado. Ela fazia tudo contra. O menino seguia certinho a palavra de Deus. Ele buscava verdadeiramente uma intimidade com Deus. Então, o que isso mostra nessa visão? Que esse menino, ele fazia certinho, mas a menina fazia tudo errado. Só que os dois estavam com duas facas, né, fincadas no peito deles. Mas eles continuavam de pé. Aí no caso, o menino obedecia a Deus, mostrou o quê? Mostra aqueles tipo de pessoas, não só questão de ser homem, isso vale para mulher também, independente. Deus, ele deu um exemplo para mim ali. E agora eu estou dando um exemplo para vocês também, para vocês entenderem, entendeu? Resumindo, o menino, ele temia, ele obedecia a Deus verdadeiramente. Só que tem um porém, aquelas pessoas que buscam a Deus de verdade, os demônios se levantam 10 vezes mais. Agora quem tá no mundão, os demônios tá cagando e andando. Eles vão levantar bem pouquinho, porque os demônios vê que aquela pessoa, no caso a menina, não era uma ameaça para eles. Só que o menino sim, o menino era uma ameaça para eles. Só que tem um porém, o menino não caiu. Aquele demônio gigante, por que o demônio gigante no sonho ele veio, pegou a menina e levou a menina para o inferno? Mas o menino ele não pegou. E o menino tava com a faca no peito também. Simplesmente pelo fato porque o menino estava sendo guardado pelos arcanjos de Deus. O menino estava sendo guardado por Deus, porque o menino temia Deus de verdade. O menino, no sonho, na visão, ele buscava a palavra de Deus verdadeiramente. Ele meditava na palavra dia e noite. Ele não ficava só apenas indo na igreja e falando amém e glória a Deus. Olha que louco que é o negócio. Olha que da hora o jeito que Deus ele traz a tradução. Quando você tem a visão, você não entende muito o que está acontecendo. Só que depois que você acorda, você pergunta para Deus, você vai na oração, porque é através da oração que você vai ter a revelação do que está acontecendo ao seu redor. Ele vai lá e mostra para você. Resumindo, filho, esse rapaz, todas as pessoas que me buscam verdadeiramente, elas vão ser atacadas, como o rapaz estava com a faca grudada no peito. Mas eu não vou deixar que ele caia e morra. E nem muito menos seja condenado. Agora, aquelas pessoas que não querem me buscar verdadeiramente, no caso da menina, não queria buscar Deus verdadeiramente, de todo o seu coração, porque Deus ele não quer uma entrega pela metade, ele quer uma entrega total. E toda pessoa que se entrega totalmente, verdadeiramente para ele, a vida da pessoa é transformada. A forma dela de pensar, de agir, de visualizar, muda totalmente da água para o vinho de uma forma muito linda e extraordinária. Só que isso só acontece quando realmente você se entrega verdadeiramente a Deus. Entende? Deus ele quer uma entrega genuína. Ele quer o quê? Compromisso com você. Como já diz na palavra dele, na Bíblia, eu tenho compromisso. Deus fala na palavra dele. Eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Mas se você não quer ter compromisso com Deus, só quer apenas ir na igreja e dizer para Deus que você teme a Ele, não é o suficiente, pessoal. Você dá o dízimo na igreja, agrada a Deus, tá no mandamento dele? Tá no mandamento dele. Mas Ele quer que você siga principalmente o primeiro mandamento dele. E qual que é o primeiro mandamento dele, Derek? O primeiro mandamento de Deus é amar ao Senhor teu Deus. E quando fala amar, não é só apenas você chegar na pessoa e perguntar assim, você ama a Deus? Eu amo. Mas você ama mesmo ao ponto de obedecer à voz dele? Ao ponto realmente de obedecer a ele? Essa é a questão. Obediência, o verdadeiro amor genuíno por Deus. Quando a pessoa fala assim, eu amo a Deus, você tem que mostrar para Deus que realmente você ama Ele, não só por palavras, mas sim por atitudes. Quando você mostra para Deus nas atitudes, não só na palavra, você deve louvar, você deve agradecer a Deus, mas também deve colocar em prática em tudo aquilo que Ele já está mostrando para você. Ele falou, filho, abra uma empresa. Filho, abandona isso, filho. Larga disso aí, filho. Isso não vem de mim, filho. Seja vício, droga, pornografia, masturbação, amizades que não vão te agregar em nada. Essa é a diferença. Isso que é realmente você amar a Deus de verdade. Como Jesus falou para
Jesus fala na palavra dele: se você me ama verdadeiramente, tome a sua cruz e siga-me. E quando ele fala tomar a cruz, é realmente, você tem que já ter a noção que você seguindo Jesus não vai ser um mar de rosas, como aconteceu com aquele rapaz, como aconteceu com o menino, o moço que eu vi na visão. Ele estava de pé, estava sendo guardado e protegido, mas tinha facas no peito dele. E o que significa aquelas facas no peito do rapaz, Derek? Simplesmente o que significa é que aquelas facas são o quê? Os demônios tentando atormentar ele. Os demônios o quê? Usando a família para tentar derrubar a vida dele. Usar as pessoas mais próximas dele, usar amizade, relacionamento, seja o que for. São as feridas que ficaram marcadas nele. Mas que aquilo não afeta mais ele. Entende? Eu passei por muita luta lá atrás. Então essas lutas é praticamente como se fossem facas que estivessem presas em mim. Mas não me ferem mais. Não interferem mais na minha vida. São apenas lembranças. Entende? Agora daquela menina, não. Daquela menina, aquelas facas estavam realmente ferindo o coração dela. Ao ponto dela também já estar o quê? Sendo condenada. Ao ponto de uma pessoa estar o quê? Querendo se matar. Porque não buscou a presença. Olha quanta revelação envolve somente de você ter prestado atenção naquilo que Deus estava falando com você. Glória a Deus. Então envolve muitas coisas, pessoal. E resumindo do menino, a história do menino e da menina, que Deus me mostrou através dessa visão de sonho, enquanto eu estava dormindo, Deus, Ele mostra para vocês também o que vocês devem fazer. Só que as pessoas não levam a sério. E se não leva a sério, perde a bênção. Se não leva a sério, pode estar correndo risco de vida. Entende? Deus, ele fala de múltiplas formas. Deus, ele vai usar a Bíblia para falar com você. Ele vai usar pessoas para falar com você. Por isso que eu falei, você não entrou nesse vídeo por acaso. Como já diz na palavra, não existe acaso. Não existe acaso, não existe sorte, pessoal. A pessoa fala assim, boa sorte. Não é boa sorte. Não existe sorte. Existe Deus e o inferno. Se você não segue os caminhos de Deus, o inferno está logo à porta. Os demônios estão na porta te esperando. Então eles vão sim te conduzir para o caminho errado. E se você buscar a Deus, Deus vai te conduzir para o caminho certo, para o caminho da vida. Entende? Você precisa buscar verdadeiramente uma verdadeira intimidade com Deus e não se apoiar no seu próprio coração, porque o coração do homem é enganoso e corrupto. Não se apoie no seu próprio entendimento, porque nosso entendimento é ilimitado. O entendimento de Deus é ilimitado. A mente de Deus é infinita. O coração, o amor de Deus, a sabedoria de Deus é insondável. Entende? Então você tem que tomar cuidado. Você precisa se aproximar de Deus o quanto antes. Porque Deus é o único que pode salvar. O único. Mas ninguém pode fazer isso. E Deus, o que Ele mais deseja dos seus filhos é temor. Que, como disse lá atrás, temor não é medo, mas sim respeito. Ele deseja obediência. Ele não te pede dinheiro. Deus, Ele quer que você dê o dízimo? Sim. Ele se agrada que quando você dá o dízimo? Sim, Ele se agrada, como está na palavra dEle. Mas o que Ele mais deseja dos seus filhos é uma intimidade. Deus prefere mais obediência do que sacrifício, porque a obediência atrai a presença. E se você atrai a presença de Deus, a presença dEle é a tua eficiência. A presença dEle vai trazer paz para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Por isso que tem muitas pessoas que enriquecem, alcançam a dependência financeira, mas não conseguem ter paz na vida. Aí começam começam a falar várias coisas, que o dinheiro não traz paz. Literalmente, o dinheiro não traz paz mesmo. O dinheiro, ele traz conforto. Aí eu entrei no relacionamento agora. O relacionamento meu vai trazer paz. Só o relacionamento em si, sem a presença de Deus, não vai gerar paz. Vai gerar briga, intriga, ciúmes, inveja. E só vai piorando. Mesmo que você namore com uma pessoa que é de igreja, por mais que a pessoa seja calminha, se vocês não oram, se o casal não ora, tudo cai por terra. Será em vão. Vocês dois, não é só a sua mulher ou só você, que é homem, marido dela, vocês dois, os dois estão desprotegidos no mundo espiritual. Vocês podem estar bem agora, mas se vocês não oram, nem de dia nem de noite, como diz na palavra que deve se meditar de dia e de noite, não é para você orar o dia inteiro, mas você tem que separar um tempo do seu dia para estar em oração, para estar em meditação na palavra. Se você não medita na palavra, de nada irá adiantar, você tá praticamente o quê? Despreparado.
E os demônios vai vir. Não é se talvez, ele fala assim, não, vamos pensar se a gente vai hoje não. Não, eles vão vir, vão tentar destruir o casamento de vocês. Entende? É muito sério isso. Se você acabou de alcançar sua independência financeira, se você não vigiar, os demônios vai roubar. Porque entenda, os demônios não podem frustrar os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas quando Deus ele dá uma benção para você e ele sempre te orienta, porque Deus não vai só apenas te dar uma benção, mas toda vez que Deus for te abençoar, ele te orienta. Como agora. Eu tô te orientando, filho. Vigia. A história de Abel e Caim. O que você acha que aconteceu ali? Abel servia a Deus. Era um homem verdadeiramente temente a Deus. Entregava aquilo que era mais precioso para Deus, que era o filhote de uma ovelha que ele estava entregando. Era o unigênito de uma ovelha. Ele estava entregando para Deus como sacrifício. Mas Caim entregou o quê? Uma fruta qualquer para Deus. Não entregou realmente aquela fruta que realmente, no caso era uma colheita, né? Uma fruta mesmo, creio eu, que realmente ele mais gostava. Isso envolve com nós também. Aí o que aconteceu? Abel deu o que ele mais gostava, ele deu para Deus, mas Caim não deu aquilo que ele mais gostava para Deus. Então quem você acha que Deus atendeu? Deus atendeu a Abel, porque Abel se entregou de todo o coração para ele, deu aquilo que realmente ele via que ele mais gostava, mas ele mostrou para Deus que ele gostava mais de Deus do que aquele filhotinho de ovelha, como sacrifício, por amor a Deus. E por isso Deus atendeu o pedido de Abel, mas de Caim não, porque Caim não entregou aquilo que era mais valioso para ele. Como acontece com hoje em dia conosco também. Deus ele fala, se entregue a mim verdadeiramente, mas as pessoas não querem fazer isso. As pessoas querem o quê? Querem apelar, né? Elas querem tentar apelar para os outros mandamentos. Pai, eu não vou ter uma verdadeira intimidade com o Senhor, mas eu vou estar dando dízimo aqui. Mesmo que você fale isso para ele, não pode. Por que não pode, Derek? Porque senão você estará correndo risco da sua própria vida. Entende? As pessoas não compreendem isso, pessoal. Elas acham que Deus está querendo ter só apenas uma intimidade com elas, tudo assim, por ter. Não é. Se você não tem intimidade com Deus, você não é salvo. Mesmo que você tenha entregado a vida para Jesus. Se você não alimenta a sua comunhão com Cristo, de nada irá adiantar. E não é eu que estou falando, está na Bíblia. Deus ele fala, você tem que buscar uma verdadeira comunhão comigo. Eu não quero só apenas que você vá para a igreja, você precisa ir para a igreja, mas você precisa me buscar também na sua casa também. Você precisa buscar a presença de Deus até na sua casa. Não é só na igreja. O Espírito Santo ele tocou fortemente, pessoal. Tudo isso que eu estou falando não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Basta você abrir seu coração e agir com humildade, porque é através da humildade que você recebe a palavra. Sem humildade, você não consegue receber a palavra. E se não recebeu a palavra, você não consegue mudar. A sua vida não muda nada em relação ao Criador. Entende? Você pode ser trabalhador, você pode ser trabalhadora, mas se não busca uma verdadeira intimidade com Deus, de nada irá adiantar. Você pode dar o valor que for, pode ser 1.000, 1 milhão de dízimo. Se não busca uma verdadeira comunhão com Deus, nada irá adiantar. Simples e objetivo. É eu que estou falando? Não, está na palavra, está no primeiro mandamento. Não foque apenas em ouvir a palavra, quando o padre está pregando, quando o pastor está pregando, mas foque nos detalhes da palavra. Busque interpretar a palavra, porque para você conseguir ter essa interpretação, como eu interpretei agora esse sonho, essa visão, porque eu tenho o quê? Uma verdadeira comunhão com o Criador. Porque eu decidi. Não é porque eu sou melhor do que você, não é porque eu sou melhor que o fulano. Não. É porque eu decidi. Deus deixa bem claro. Deus concedeu ao ser humano, tanto ao homem como à mulher, o domínio próprio, o livre-árbitro. Aí vai de mim, vai de você. Se você verdadeiramente quer buscar uma verdadeira intimidade com Deus, quer que a sua vida seja transformada e salva, tem que buscar uma verdadeira comunhão com o Criador. Não tem outra forma. Entende? E você saiba que você buscando você buscando uma verdadeira comunhão com Deus, a sua vida será transformada. A sua vida vai ser mudada de uma forma muito linda. Só que o inimigo, ele não quer que você faça isso. O inimigo não quer que você pense dessa forma. Ele quer sempre o quê? Colocar mentiras e distrações no seu caminho.
O inimigo, o Satanás, ele vai usar pessoas, para tentar tirar o seu foco. Experimenta tentar pegar a Bíblia e começa a ler ela para você ver. O inimigo vai tentar de tudo, ele vai tentar fazer de tudo para não deixar você descobrir a verdade, porque diz na palavra: se ouvires a verdade liberta a sua mente, o seu coração. A palavra vai te conceder discernimento. E você conseguiu discernimento, você consegue discernir o que Deus está fazendo. Entende? Olha que benção, pessoal. Então, fique atento, tá? Em questão daquele sonho que eu falei para vocês, é essa a diferença daquele que busca Deus, tá passando por luta, mas Deus continua protegendo a vida dele. Ele passando por várias lutas, aquele rapaz, aquele menino da imagem, da visão, ele continua de pé, mesmo tendo um monte de feridas no corpo. Como você também, todo mundo tem um passado lá atrás que teve muitas lutas, muitas decepções, muitas pessoas que nos humilharam, que zombaram de nós. Mas Deus nos curou. E essas coisas que aconteceram lá atrás conosco ficou apenas como cicatrizes no nosso corpo. Mas continuamos de pé, sendo guardado e protegido pelo Altíssimo, em nome de Jesus Cristo. Mas enquanto aquela menina, que pode ser também um homem também, pode ser um senhor de idade, pode ser uma senhora, pode ser uma mulher, pode ser seja quem for. Aquela menina mostra as pessoas que não querem saber de Deus. Os orgulhosos, como diz na palavra, Deus ele rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. E o soberbo significa o quê? Orgulhosos. Porque toda pessoa que age com orgulho não consegue ouvir a voz de Deus. E já está bem óbvio, né? Porque o orgulho nunca vai querer deixar com que Deus governe sobre ele. O espírito de orgulho é um espírito, o orgulho é um espírito. Ele não vai querer que Deus governe o seu ser. Então você tem que abrir mão do orgulho, você tem que pedir a ajuda de Deus para que Deus tire o espírito de orgulho do seu coração. Senão vai acontecer que nem aconteceu com aquela menina da visão. A menina estava esfaqueada. E depois chegou um momento que ela se matou. Ela se matou e o demônio veio, pegou ela, um demônio gigante, pegou ela e levou ela para o inferno. Não teve salvação. É esse o significado, é essa a tradução. Teve a salvação porque perseverou na palavra, mesmo machucado, mesmo com faca no peito, mas estava sendo salvo e protegido e sendo preparado, moldado. Por quê? Porque ele é um guerreiro também. Ele é um filho de Deus, mas é um guerreiro também. Como também é uma filha de Deus, mas é uma guerreira também. Está enfrentando as lutas, mas está o quê? Prevalecendo na palavra. Agora o outro, não está prevalecendo na palavra. E por isso, não conseguiu o quê? Crescer. E por isso não foi salvo também. Entende, pessoal? É essa tradução que Deus me concedeu aqui agora. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, volta o vídeo, reveja de novo, porque essa revelação, pessoal, é fundamental. Isso daqui, pessoal, vai abrir a mente de vocês se vocês prestarem bem atenção, com calma. Olhe com calma esse vídeo e preste bem atenção, ok? E eu espero que vocês tenham entendido essa palavra então, em nome de Jesus. Mais uma vez eu peço a vocês que deixem o like, compartilhem, se inscreva no canal, habilite o sininho. E até a próxima, pessoal. E deixe nos comentários, pessoal, se vocês já tiveram esse tipo de visão já, ou algo meio parecido, amém? Fala pra mim nos comentários se essa palavra falou com vocês de alguma forma, algo que eu falei aqui, eu não, né? O Espírito Santo falou com vocês, que vocês conseguiram ter essa convicção no espírito de vocês, amém? Um entendimento, uma clareza, ele te lembrou de algo, amém? Até a próxima, pessoal.